Se vocês acompanham as notícias sobre a política italiana, devem ter ficado sabendo que o primeiro-ministro Mario Draghi renunciou. E isso é constante na Itália, acontece praticamente a cada 1 ano ou 2 anos. Sempre ocorre uma renúncia do primeiro-ministro, dissolve o parlamento, tem novas eleições, formam novas alianças. É muito difícil nós vermos aí na história, nos últimos, 50 anos, um primeiro-ministro que ficou mais que 2 anos no poder na Itália. E agora vai ter novas eleições. E com isso, muita gente tem levantado o temor de que a extrema-direita pode chegar ao poder na Itália. Isso porque a Itália vem sendo governada pela esquerda, digamos assim, né, que é o partido PD. Mais recentemente teve aquele partido Movimento Cinque Stelle, que também recebeu vários votos, né? E nas últimas eleições, alguns anos atrás, formou então uma aliança entre esse Movimento Cinque Stelle e a Lega. A Lega é um partido de direita ali da Itália, e esse Movimento Cinque Stelle seria mais centro-esquerda, mas eles diziam ser um movimento revolucionário, porque queriam sair fora dessa polarização entre Lega de direita e outros partidos que também ficam junto ali, com os partidos de esquerda, o PD e outros, né? Então esse movimento Cinque Stelle queria ser algo diferente, mas como eles não tiveram voto suficiente para ter um governo, não tinham maioria no parlamento, eles tiveram que se associar com a Lega. Esse governo não durou muito tempo, tá, pessoal? Foram alguns meses, e então, assim que esse governo foi dissolvido, não tiveram novas eleições, né? Mas então o movimento Cinque Stelle acabou se associando ao PD. Então, novamente, nós tivemos aí um governo de esquerda, digamos assim, né? Mas não é novidade para ninguém que a Itália está em crise econômica, não tem muito emprego lá, sabe? É um pouco difícil. Nós temos visto aí casos de violência aumentando e, enfim, tem muita coisa na Itália que poderia ser melhor de verdade, né? Então o povo está muito descontente com isso. Então existe um temor de que agora a Lega, que já era o partido, né, que já tinha recebido mais votos na última eleição, que eles têm esse temor que a Lega vai receber ainda mais votos e vai acabar conseguindo entrar no poder de fato. Acontece que muita gente está com medo porque dizem que a Lega é um partido de extrema direita. Isso porque eles têm algumas opiniões um pouco, como é que eu posso dizer, algumas opiniões um pouco mais duras em relação à imigração, porque vocês sabem, né, que na Itália desde 2014, 2015 tem havido a imigração em massa para lá, pessoas partindo principalmente da África, de alguns países da Ásia. Essas pessoas entram em sua maioria através de barcos, né? E são pessoas que muitas vezes não têm nem documentos, elas não conseguem nem provar que são de fato refugiados. Claro que tem também os refugiados de verdade, né? Mas muitos nem são de fato refugiados, ou seja, não vêm de países necessariamente em guerra, não são perseguidos políticos, etc. São pessoas que muitas vezes querem viver em um país mais rico apenas, são imigrantes econômicos, digamos assim. Então a Lega é um partido que quer ir contra isso, né? Eu acho que essa é a opinião deles, assim, que é mais forte, porque em relação a outros assuntos dentro do país, tem aquela questão de ser conservador, de pensar na família e tal, né? Mas tirando isso, assim, pelo que eu vi, não tem nada assim muito diferente dos outros partidos, né? Porque hoje em dia tudo é muito moderado, né, pessoal? Eu queria dizer até que é difícil classificar um partido como esquerda ou direita, porque hoje em dia tudo se mistura um pouco, todos são mais próximos do centro. E mesmo assim as pessoas vivem se degladiando para dizer qual que é melhor, demonstram seu ódio contra o outro. Se eu voto para esse, automaticamente eu sou contrário ao outro, com, sabe, aquela paixão, né, para brigar politicamente. Só que na Itália, justamente pelo fato de que a Lega tem essas opiniões um pouco mais fortes em relação à imigração, e esse é um assunto muito polêmico, vem sido muito discutido na Itália por diversos fatores, né, pessoal? Vocês imaginam uma imigração de milhões de pessoas aí, isso acaba causando alguns conflitos e algumas divergências, né, em questão de cultura, diversas situações, né? Então tem muita gente que é contra essa imigração em massa, essa abertura das fronteiras. E ao mesmo tempo outras pessoas defendem isso, dizem que o mundo tem que ser aberto mesmo, todas as pessoas têm que ser livres para ir morar onde quiser, né? O problema é que não é tão simples assim, né? E que essas pessoas que chegam, elas não têm um visto logo de cara, então elas ficam dependendo do governo. E mesmo após isso também, né, existem diversos benefícios que não são como no Brasil, com o Bolsa Família, que é simplesmente uma ajuda pequena que a pessoa recebe, pessoa que passa fome, né? Uma situação extrema, que a gente sabe que no Brasil existe extrema pobreza. Na Itália e nos outros países da Europa, os benefícios pagam aluguel, pagam tudo, e a pessoa acaba vivendo nisso, né? A pessoa não tem motivo mesmo para procurar um emprego. E isso acaba causando também um certo incômodo na sociedade, das pessoas que trabalham e muitas vezes não conseguem comprar uma casa porque está tudo muito caro hoje em dia, e elas veem algumas outras pessoas que não trabalham e ganham tudo. Claro que isso é na visão desses cidadãos, né? Isso também não é uma coisa que acontece com todos, não é a regra, né? Isso é
algumas exceções, né? Muita gente quer realmente migrar para trabalhar, mas de qualquer forma, na visão de algumas pessoas, tem esse problema. Mas aí vem o questionamento, né? Apenas por ser contra essa abertura das fronteiras, em permitir essa imigração em massa, será que só isso já é o suficiente para classificar um partido como extrema-direita? Bom, vamos fazer uma análise rápida do espectro político. Nós temos que imaginar como se fosse uma régua, né? Então nós temos esquerda e direita. Mas, assim como numa régua, existem diversos graus, né? Diversas medidas para isso. Então, quando nós dizemos extrema direita e extrema esquerda, são as extremidades, o máximo que isso pode chegar, né? Então você imagina que o que quer que defina esquerda ou direita, aplicando-se ao grau máximo, seria a extrema, porque após extrema, o que tem? Não tem mais nada. É realmente a extremidade, é o fim. Então vamos lá, nós temos aí o centro, né, que seria aqueles moderados, que não é possível definir nem como esquerda nem como direita. E lembrando, claro, né, que não existe uma definição exata para o que é esquerda e direita, mas de qualquer forma, como tem uma régua com diversos graus, é possível colocar um partido mais à direita ou mais à esquerda. Então, quando nós sabemos que o extremo é o máximo que pode chegar, e no caso da esquerda, o máximo, o que é o máximo da esquerda? É uma ditadura comunista, né, uma ditadura socialista, em que todos os meios de produção, né, as indústrias, as fábricas, as empresas, etc., tudo isso passa de ser propriedade do governo. Então, as pessoas deixam de ser donos desses grandes meios de produção e isso passa tudo para o governo. E o governo é ditatorial, não é possível votar em ninguém, assim como já ocorreu em diversos países aí no século XX. Então esse é o extremo, né? Esse é o máximo que a esquerda pode chegar. Alguns teóricos aí dizem que isso é um estágio intermediário e que o final, né, do socialismo seria então uma sociedade que não houvesse nem os governantes mais, mas que é preciso por um período ter então uma ditadura para que seja destruída a classe, né, dos ricos. Por outro lado, como não havia uma extrema direita, porque se você pensa, né, que o socialismo, né, sendo também um modelo econômico, então nós temos o capitalismo do outro lado, mas o capitalismo, o que é? É deixar o poder na mão das empresas, né, ter liberdade para fazer as trocas, e o que seria o extremo disso, né? É um pouco difícil imaginar, então seria, sei lá, não existir governo e as empresas controlar tudo, sei lá, isso aí tá mais pro anarcocapitalismo, né, que dizem aí, que esse termo maluco também. Então não há muito uma ideologia que possa ser aplicada de forma extrema, né, um objetivo ideológico, né, uma sociedade ideal planejada, como há na extrema esquerda, né, não tem esse ideal. Mas, ao mesmo tempo, existiam aí no século XX, né, no começo, né, nós tínhamos aí ideologias completamente contrárias que buscavam combater o socialismo, isso, né, principalmente, né, começou na Itália, né, não vou nem dizer o nome aqui, pessoal, vocês sabem, mas aquela ideologia que começou na Itália, começa com Fá, e na Alemanha aquela outra ideologia, aquele parecido com o Fá, mas começa com Na, e esses dois acabaram sendo classificados como extrema-direita, porque eles tinham como principal inimigo o socialismo, né, o comunismo que estava acontecendo ali na União Soviética e em outros países. Por que hoje em dia acontece essa confusão que algumas pessoas dizem que esse Na Alemanha e esse Fá na Itália, eles eram de esquerda também? Porque eles eram ditatoriais, eles tinham um grande controle sobre a sociedade, mas também não é correto dizer isso, porque eles não queriam implementar o comunismo e o socialismo, então eles não eram de extrema esquerda. Ainda assim, eles foram classificados como extrema direita. Então aí no começo do século XX nós tínhamos os governos mais moderados, né, democráticos, né, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Nós tínhamos na Itália, na Alemanha, esses governos ditatoriais. E assim foi, todos sabem, né? No fim da Segunda Guerra Mundial, esses governos acabaram. A Itália e a Alemanha tornaram-se democráticas novamente, deixaram de ser ditaduras. E assim tem sido o mundo. Então, hoje em dia, quando você fala que um partido é de extrema direita, você quer dizer que ele quer implementar o mesmo tipo de governo que tinha lá nos anos 30 e 40 na Itália e na Alemanha? Isso não faz muito sentido. São governos que são eleitos democraticamente, não tem, né, declaradamente nenhuma proposta de instalar uma ditadura, não querem fazer nenhum tipo dessas mudanças de controlar a vida das pessoas. Eu não sei, eu não vejo esses governos atuais querendo fazer essa ditadura como tinha nos anos 30 e 40 na Itália e Alemanha. Da mesma forma, hoje são poucos os partidos políticos que querem implementar uma ditadura comunista, uma ditadura socialista. Tem poucos partidos que é possível classificar como extrema esquerda. Acontece que tem no mundo hoje em dia um movimento progressista, né, que quer mudar muitos valores, né, do passado, quer mudar os valores relacionados à família, diversos conceitos, né, até conceitos científicos, eles querem mudar isso, querem apagar tudo isso para criar uma nova sociedade. E isso acabou se tornando o padrão, é o que nós vemos na televisão, nos filmes, em tudo. Devido a isso, as pessoas, como o padrão hoje em dia se tornou esse pensamento progressista, e esse pensamento progressista é mais ligado à esquerda. Então, devido a isso, quando nós vemos um partido que não necessariamente segue essa cartilha, automaticamente ele é classificado como extrema-direita. E isso é feito
Para quê? Para afastar as pessoas desse partido. Não que na definição histórica da coisa eles sejam de fato extrema-direita, mas criou-se esse nome, né? Passou-se a utilizar esse nome justamente para assustar as pessoas e manter elas afastadas disso. Então, pessoal, quando a gente analisa aí o que é a extrema-esquerda e o que é a extrema-direita, nós sabemos de fato que esses partidos que existem hoje na Itália, que estão disputando o poder, eles não se enquadram nenhum nem outro. Não existe extrema-esquerda e extrema-direita, porque eles não querem implantar uma ditadura. Então é preciso realmente a gente ter cuidado com o que fala, porque não faz muito sentido utilizar esses termos. Bom, eu não vou tomar partido, não vou dizer em quem que eu vou votar nessas eleições, mas de qualquer forma, fiquem tranquilos, porque até onde se sabe, nenhum desses partidos declaradamente quer implantar uma ditadura. Então não existe extrema esquerda e extrema direita. Vai continuar sendo uma democracia a Itália, tá? Então, democracia não é extremo de jeito nenhum. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse assunto. Compartilhe esse vídeo também, tá? Se vocês acham que vai ser útil para alguém. Deixe seu like e até mais.